Fala galera, meu nome é Murilo e hoje vou estar falando com vocês sobre a propriedade Position lá do CSS. Para quem não conhece essa propriedade, ela é utilizada para trabalhar com posicionamento e ela é uma dentre das diversas soluções que existem para resolver esse problema. Só que o grande detalhe é que ela em específico muitas vezes causa inúmeras confusões para quem está começando a trabalhar com CSS. Não sabe, por exemplo, quando utilizar ou como, quais são os valores que essa propriedade tem e como utilizar cada um desses valores. E isso a gente vai resolver hoje. Bom, agora para a gente poder começar, a primeira etapa é definir um editor de código para a gente estar trabalhando. No caso, eu vou trabalhar com um editor online, que é o Front Editor. É um editor gratuito, muito simples de acessar. Vou deixar o link aí para facilitar para vocês. Mas se caso você tiver algum editor, outro editor, né, de sua preferência, pode trabalhar com ele tranquilamente. A vantagem de estar utilizando o Front Editor é que ele já tem toda a configuração de link do HTML com CSS, já tem um reload funcionando 100%, então vale muito a pena conhecer essa ferramenta. E no caso, para o que a gente vai implementar aqui, ele vai atender muito bem. Então, vamos lá. Primeira etapa do código é a gente adicionar aqui um container. Esse container vai ser responsável por gerenciar todos os valores que a gente vai trabalhar. Mas para agora, a gente precisa definir uma classe para ele, que eu vou chamar de classe container mesmo. Aí, vamos estilizar essa classe lá no CSS, né? Então, eu vou vir aqui, vou estilizar ela. Vou colocar um width, no caso, de 400 pixels e um height, uma altura, né, de 600 pixels. Para mim poder acompanhar esse dimensionamento aqui no caso, eu vou colocar uma borda de um px solid black. Só para a gente ter noção aonde que está o nosso elemento aqui na página. Então agora, vocês já estão vendo ele visível aqui. E a gente vai começar a adicionar agora novos itens, né? Esses itens, cada um desses itens que a gente vai adicionar, vão ser representações dos possíveis valores que o position pode ter. Então, para a gente poder começar, eu vou vir aqui dentro do meu container, vou adicionar um novo elemento div. Esse elemento div ele vai ter aqui um texto static, né? Vai ter escrito static. E a gente vai colocar aqui então como div, fechando a div no caso, né? E adicionar uma classe para ele também, a classe item. E a gente vai vir agora e estilizar essa classe item. Basicamente, o que eu preciso fazer nela? Eu vou colocar também uma largura de 100 px, uma altura de 100 px também, para ficar um quadradinho. E vou colocar uma borda também para conseguir ver esse nosso elemento. Então, um pixel solid black. E aí, tá ali agora o nosso item. Mas para facilitar um pouquinho mais, deixar aquele texto mais organizadinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui uma propriedade do display flex, né, com o valor flex, para mim fazer o alinhamento daquele texto de uma forma mais simples. Então, eu vou utilizar juntamente com o display flex o justify content para fazer um alinhamento na vertical e vou utilizar também o align items para fazer esse alinhamento na horizontal. Na verdade, eu troquei. O justify é na horizontal e o align items é na vertical. Pronto, nosso item tá organizado, bonitinho ali, visível. Vamos aproveitar e fazer uma outra configuração aqui em cima. Eu vou adicionar aqui um asterisco, que o asterisco significa, ó, estou aplicando para todas as propriedades, para todos os elementos. E aí, vou dizer o seguinte, box sizing como border box, para ele fazer uma consideração em relação ao tamanho do elemento que a gente vai precisar. E vou vir aqui e vou definir um padding para o nosso container. Vou definir um padding de 12 px. Vamos entender um pouquinho do position static, desse valor, né? Eu vou criar uma nova classe aqui chamada static, sem problema nenhum, e vou adicionar a estilização dela aqui embaixo. A static, esse valor static, ele é presente no elemento por padrão. Ele é basicamente a mesma ideia de ter isso daqui, ó. Por padrão, esse nosso elemento, essa div, já vem com essa configuração. Então, a gente não precisa ir lá no elemento e definir ele como estático, position estático. Ele já é assim por padrão. E com esse valor, a gente tem algumas outras propriedades que são utilizadas para trabalhar com position, que é a top, temos também a bottom, a left e a right. Só que
Se eu tentar utilizar, por exemplo, a right, vou colocar aqui 100 pixels, ele não faz nada. Posso vir aqui e tentar utilizar a top. Ele também não vai fazer nada. Por quê? Porque o position static, ele é basicamente o elemento na posição original dele. Ele não vai mexer para lugar nenhum e ele vai manter o fluxo normal que ele apareceu no documento. Se eu não tivesse essa classe aqui configurada, não, igual aqui, ó, se eu remover ela, o elemento fica do mesmo jeito, porque essa é a ideia do position static. É o valor padrão que os elementos possuem. Bom, agora chegou a hora de conhecer um novo valor, que é o relativo, a position, né, com o valor relativo. Vamos adicionar novamente uma outra div. Essa div agora, ela vai ter aqui o texto, né, como relativo. E aí a gente vai fazer o fechamento dessa div, pode fechar ela aqui, e eu vou inicialmente definir a classe aqui como item, só para ele ficar ali bonitinho, né, já bem posicionado. E eu vou adicionar agora também uma nova classe, que é a classe para a gente fazer a configuração do position como relativo. Vou vir aqui, vou fazer toda a configuração dessa classe. A primeira coisa é adicionar o position como relativo. Pronto, adicionei. E aí? Ele mudou de posição? Não mudou. Por quê? Como eu falei, quando a gente vai trabalhar com position, a gente precisa trabalhar com algumas outras propriedades, como o top, o bottom, left, right. Não necessariamente você precisa utilizar todas, mas você precisa trabalhar com pelo menos alguma delas. No caso aqui eu defini a posição como relativa, mas isso não especifica nada além disso para o elemento. Olha, ele está com a posição relativa. Tá, beleza. Vamos entender o que seria essa posição relativa. Quando eu digo que o elemento está numa posição com position relativo, eu estou dizendo que aquele elemento ele está relativo à posição original dele. Vamos entender isso melhor aqui. Essa é a posição atual do nosso item relativo, né? Ele está aqui logo abaixo do estático, está aqui bonitinho. Aí, o que acontece? Se eu vier aqui e especificar, por exemplo, um right 100px, vamos ver para onde que esse elemento vai. Right de 100px, sumiu da tela. Então, peraí, Murilo, vamos trocar, vamos para o left, para ele ficar visível aqui para a gente. Ó, vamos lá. Eu disse para ele está com posição relativa. Então, ele vai ficar relativo a quem? A ele mesmo. E eu quero que você, né, sua posição atual vai ser 100 pixels à esquerda da sua posição original. A minha posição original, aqui inicialmente, era aqui nesse quadrado em branco. E eu pedi para ele ficar agora 100 pixels, né, da minha esquerda, dessa minha posição original. Então, ele caminhou para cá. E o legal, eu posso vir aqui para ele e falar o seguinte. Agora, eu quero também que você fique, por exemplo, 100 pixels para cima. Na verdade, aqui na verdade não é para cima. Tem que usar o bottom. Por quê? Ele vai pegar a posição original, que era essa de cá, e vai jogar 100 pixels para cima. Então, tem que usar, nesse caso, o bottom. Então, o que é importante quando estiver trabalhando com position relativo é entender que ele vai ficar relativo à posição original dele. Agora, a gente vai conhecer um terceiro valor, que é o absoluto. Primeira coisa, vamos adicionar um novo elemento div, que eu vou colocar aqui agora como absoluto. Vou fechar essa minha div e vou definir aqui uma classe. Vou definir, na verdade, né, adicionar a classe item para ela, já colocar aqui também como absoluta. Essa classe absoluta, a gente ainda não tem ela aqui. Então, eu vou vir aqui e vou especificar. Agora, com ela especificada, vamos adicionar o position, né, com esse valor. Beleza, salvou tudo certo. E aí, aconteceu alguma coisa? Por hora, nada. Por quê? Tá faltando aquelas outras propriedades que a gente conheceu, top, left, né? Então vamos adicionar um deles. Eu vou colocar top 0 para ficar lá no topo. Eu acho que não deu muito certo, né? Ele ficou fora do nosso container, ó, vocês podem observar que ele está aqui, ó, totalmente fora. Vou colocar um background color aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Background color com yellow. E aí, beleza. Lá. Beleza, vamos ver alguns detalhes. Ele sobrepôs ao nosso elemento estático ali, quadradinho com estático. Ele ficou também sobreposto até mesmo
ao nosso container. Olha lá, ele está fora do nosso container, um pouquinho fora aqui, ó, bem no cantinho, está fora. E aí, o que aconteceu aqui? O que acontece é que quando a gente está trabalhando com o position como absoluto, ele precisa que o pai dele seja relativo, tenha um position como relativo. Caso ele não encontre, ele vai procurando, vai procurando. Se ele não encontrar, não tem nenhum pai aqui na árvore é relativo. Aí o que ele faz? Ele se torna absoluto ao document. Por isso que aqui ele está sobreposto até mesmo ao container, né, que a gente definiu. E quando a gente fala sobre especificar um elemento como absoluto, é como se ele saísse do fluxo original. Lembra que eu falei quando a gente está trabalhando com HTML, ele vai colocando elemento abaixo de elemento, né? E aí quando a gente começa a estilizar, que a gente faz a mudança de posicionamento. No caso do absoluto, ele sai daquele fluxo original, ele deixa de existir no fluxo original, e aí é como se ele ficasse uma camada acima. No caso, vamos acessar o nosso elemento pi, que é o container, com a classe container, né? E vou especificar aqui o valor para ele de position relativo. Agora, olha que legal, ele já abaixou, porque ele se tornou absoluto, né? O nosso item absoluto aqui embaixo, ele é absoluto ao pai relativo. Se não tiver pai, vai ao document, mas aqui tem. Então ele fica absoluto ao elemento pai. Um exemplo prático disso é esse card aqui que eu deixei separado para poder mostrar para vocês que eu tenho aqui, né, uma foto e essa foto ela está entre duas cores, né, o branco aqui e o roxo ali. Como que isso acontece? Uma das soluções para fazer esse posicionamento dessa foto é trabalhar exatamente com o position como absoluto. Então, o nosso elemento pi, o container, né, o card aqui, ele é relativo e a gente vai ter a foto absoluta a esse elemento pi, que é relativo. Então, a gente consegue posicionar ele da forma que a gente quiser dentro daquele elemento pi. Os próximos valores que a gente vai conhecer do position é o valor fixo e é muito comum ver ele hoje na web. Para começar, vamos adicionar uma nova div, né? E basicamente colocar aqui ela como fixa. Já vou fechar essa div, adicionar uma classe nela, então classe aqui, um item, e especificar também a classe aqui para indicar que ela é fixa. Por hora a classe com ela fixa não está configurada, é isso que a gente vai configurar agora. Então vou acessar a aba de CSS, vou vir aqui e adicionar essa nova classe. Aí aqui nela eu vou colocar o position exatamente como fixo. Não aconteceu nada por hora. Por quê? Tem aquelas outras propriedades que a gente já conheceu. Eu preciso trabalhar com elas também. Então eu vou falar que ela é um top 0. Foi lá para cima. Parece um pouco lá com a absoluta, que tampou ali, sobrepôs. Legal, interessante. Mas vamos adicionar aqui uma estilização, background color aqui, red, só para facilitar a visualização. E eu vou aproveitar aqui no container, eu vou colocar um margem top nele de 128 px. Beleza. Agora, olha que legal. Eu vou dar um scroll na página. O elemento, ele acompanha, ele fica fixo onde eu coloquei, lá no começo, top 0. Ele vai ficar ali preso, parado. Não vai sair dali, mesmo que eu faça scroll, qualquer coisa, qualquer ação que eu tente executar, aquele elemento vai estar no top 0. Então, a gente consegue vir aqui, por exemplo, nele e colocar também um left 0. E eu vou especificar que ele tem 100% de largura. Então, olha que legal. Esse exemplo é muito comum da gente ver em cenários reais. É muito comum de ver, por exemplo, em sites onde eles deixam um menu fixo. Um exemplo prático disso é o site da Centauro. Que se eu acessar aqui, a gente vai ver ó, que esse menu com a logo Centauro, um campo aqui de pesquisa, né, algumas informações aqui, eu posso dar o scroll ó, e ele se mantém lá, ele não sai dali, dependente do que eu faça. E se eu for analisar o HTML, a gente acessar aqui os elementos, aqui na div, a gente pode observar, ela tem uma estilização aqui embaixo, uma classe, que define ela com um position fixo. Então, é muito comum da gente ver elementos trabalhando com a posição fixa. Então, é muito importante que a gente saiba o seguinte, quando a gente define um elemento como fixo, ele vai ser fixo sempre ao document. Ele não tem nenhuma regrinha para falar que ele é fixo ao elemento pi ou coisa do tipo. Ele é fixo sempre ao document.
document. E isso é muito importante saber, porque na hora de utilizar, né, talvez vai assustar, caramba, onde que ele está? Ele está fixo. Fixo a quem? Ao document. Por fim, a gente vai conhecer o valor sticky. Vamos lá. Vou adicionar novamente uma div. Essa div aí vai ter aqui texto, né, sticky. Vou fechar a div e já vou adicionar aqui a classe item e vou adicionar também a classe sticky, que a gente vai configurar ela agora. Vou vir aqui e vou adicionar então essa nova classe. Vou colocar o position dela como stick e vou colocar um top nela aqui de 0. A gente vai precisar comentar lá o nosso último exemplo, que foi o do fixo, porque senão ele vai atrapalhar um pouquinho da gente ver a mágica acontecendo aqui. Então, para que não atrapalhe, eu vou comentar aqui. Agora, eu vou aumentar um pouco o tamanho da nossa página, né? Na verdade, eu tinha até aumentado aqui, eu coloquei 3.200 para a página ficar um pouquinho maior. E aí a gente pode começar a dar um scroll aqui e olha que legal. Quando chegar aqui, ó, no limite, na linha ali, que eu coloquei top 0. Então, quando chegar bem próximo a esse quadradinho, ele não sai dali. Por quê? Porque quando a gente trabalha com stick, ele trabalha de duas formas. Primeiro, ele fica meio que relativo, né? Ele fica ali na posição original dele, sem nenhum problema. Eu consigo especificar quando, a partir de quando ele vai se tornar fixo. Nesse caso eu falei, ó, top 0. Quando chegar então bem coladinho ao elemento, aí você começa a deixar ele fixo. Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, top 0 não, é top 50 px. Então quando ele tiver aqui, ó, 50 px de distância já do nosso item, ele já vai ficar fixo. Olha lá, já não sai dali. E aí, conseguiu agora, de uma vez por todas, entender como utilizar essa propriedade? Eu espero que sim. E se esse conteúdo foi relevante para você, já deixe sua inscrição, ative o sininho e deixe seu like também para não perder os próximos vídeos. A gente se vê logo logo.